Olá, pessoal. Hoje eu tenho a honra de estar aqui presente da doutora Carla Talarico. Ela é microfisioterapeuta, na verdade, ela era fisioterapeuta. O currículo dela é simplesmente maravilhoso. E eu vou dizer para vocês por que ela está aqui, porque ela é espetacular. E eu já fiz várias consultas com ela, levei para minha família e ela só não tira calo encravado se você não quiser. Como pode ser ainda mais divertido? Ela foi professora do antigo Instituto Salgado de Microfisioterapia, onde ficou de 2010 a 2019. Eu, inclusive, por intermédio dela, pensei até em fazer a microfisioterapia também com os cachorros. E, atualmente, ela atua em 2 consultórios, em Sorocaba e São Paulo, e também realiza atendimentos online. Então, se você está aí sem saber o que é microfisioterapia e quer ter uma visão, esse é o seu momento. Aqui estamos. Muitíssimo obrigado, Carla, de você estar aqui conosco. Maravilhosamente bem. Eu fiquei muito feliz com o seu convite, muito. Agradeço aos pacientes que toparam remanejar, trocar de horário. Fiquei muito feliz para estar aqui com você. Trouxe minha família toda comigo. Olha que maravilha. Falei, não, eles vão participar disso, mas eu te agradeço demais poder falar do meu trabalho, trazer essa parte de ressignificar traumas, da pessoa se desenvolver, né, como pessoa, de você começar a identificar a causa, o que está te incomodando realmente, né? Pessoas que têm sintomas não têm. Então vamos falar, porque olha, são mais de 70 certificações aí, tudo Uau, em busca, né, de espetáculo. entender o ser humano, a raiz, a causa. Estou muito feliz de estar aqui com você. E eu muito mais ainda. Fala pra gente, digamos assim, para o grande público, o que é a microfisioterapia e onde que ela atua? Porque eu lembro que você tem um cadernão que você vai olhando, fazendo, acontecendo. Nossa, muito. E tem que ter uma sensibilidade bastante forte, né? De tocar no músculo e perceber que a coisa ali não está fluindo. A microfisioterapia, na verdade, ela é uma técnica de terapia manual, por isso que ela precisa ser presencial, onde através ali de pequenos toques na pele, e são pontos específicos que a gente vai tocando, por isso que você falou da apostila, então não é uma só, são várias que nós temos, porque Muita são coisa. pontos específicos ali que a gente precisa buscar, né? Onde a gente vai entendendo quais são as memórias, quais são as situações vividas pela pessoa, pelo paciente, que estão associados a possíveis sintomas. E desde essas queixas mais físicas, né, dores musculares, articulares, enxaqueca, dores de cabeça, insônia, alergias, né, às vezes o intestino que não funciona bem. Então a gente vai começando a entender até as questões somato-emocionais, né, porque uma ansiedade, uma depressão, uma fobia, pânico, medo, ele desencadeia também taquicardia, falta de ar, né, esses possíveis medos que a pessoa não consegue identificar de onde vem, porque tudo vai ficando guardado, vai ficando armazenado. Às vezes a gente acha que uma coisa é muito importante. Às vezes a pessoa acha que uma morte, uma separação, ela guardou algo daquilo e a partir daquilo que começaram todos os sintomas que ela tem. E às vezes a gente vê que não tem absolutamente nada a ver com aquilo. A gente vai entender o que naquele momento para a pessoa ficou guardado, que gera aqueles vários sintomas que ela apresenta ali naquele momento. Então, por isso que a gente tem uma apostila, porque a gente precisa tocar nos pontos específicos. E são então, milhares, né? São milhares, não são pontos aleatórios. Se a gente não fizer a correção correta, né, a gente pode chegar na informação. Mas você precisa chegar até o final na correção para que realmente, a partir daquele estímulo, o corpo possa se autorregular ali e desative essa resposta do estresse, para que aquilo que era algo que era um alarme ali, que gerava aquele sintoma, agora está tudo bem. Então, se a gente começa a mudar a forma de enxergar, porque eu já não tenho mais aquela memória que atrapalhava o funcionamento do organismo, ali ela começa, nossa, estou dormindo bem, nossa, meu intestino voltou a funcionar, nossa, passei por uma situação assim, não fiquei ansioso. Ou às vezes a pessoa tinha um comportamento, por exemplo, ela chegava numa situação e o comportamento dela já mudava. Então a gente entendeu, foi lá, desativou essa resposta, porque eu fiz os estímulos e o corpo começou a se autorregular, ela fala, nossa, eu consegui já ter um comportamento diferente. Então a gente consegue trabalhar assim nas mais diversas queixas, assim, realmente. E em termos de recomendação, seria apenas uma na vida, como a constelação que inicialmente se falava, ou o ideal seria que a cada 6 meses, a cada uma vez, pelo menos ao ano, a pessoa vai lá rever? Porque até onde eu saiba, pode ser que eu esteja falando aqui besteira, é que quando você faz a primeira, por exemplo, e você, digamos que apaga aquela memória ou solta aquele nódulo, quando você vai fazer a seguinte, você já não consegue mais encontrar aquele, você vai encontrar um outro, né? Que é uma questão mais evolutiva, né? Essa seria a forma como eu mais ou menos entendo, é isso mesmo? Se a gente for pensar, né? Cada indivíduo é único.
Você é único, Robson é único. Eu não me lembro, né, o que você chegou quando você chegou para mim lá, né, quando eu atendi você. Mas digamos que você tivesse chego para mim lá porque você estava com insônia. Tá. Digamos que no caso do Robson, o Robson não conseguia dormir, por exemplo, e ele acordava várias vezes à noite, daí você, por exemplo, durante o dia, seu dia não rendia, tá? Como que eu vou, né? A gente vai ali trabalhar, entender as memórias, o que estava associado, por que você ficava acordado de noite, por que era, entre aspas, né? Associando a outras técnicas que eu até coloquei para você, né? Que eu também trabalho. Nova medicina germânica, que eu aprendi como leitura biológica, com meu professor belga, que eu amo muito, Manu. Então, a gente ia entender por que era perigoso dormir, o que estava acontecendo, o que você não estava conseguindo resolver. A gente foi lá, tratou você. Você saiu. Quando a gente fala da técnica da microfisioterapia entre si, ele fala que há a possibilidade de 2, 3 consultas, porque às vezes, perante tudo que você viveu, quanto maior a questão da sua vida, maior o trabalho que a gente precisa fazer. Mas eu vou falar o que eu faço na minha experiência de quase 15 anos de atendimento. Uau, que maravilha. Né? Experiência, a gente fala tudo é experiência, a gente estava falando isso aqui no começo, nós não somos as técnicas que a gente trabalha, a gente é a somatória de tudo, das nossas experiências, então a gente começa a agregar. Então, o que eu vejo como a minha experiência, o que eu falo para os meus pacientes, eu falo muito dessa autopercepção. Como você ficou no pós-consulta? Você sabe, você não saiu da minha consulta com uma... já vamos agendar a próxima. Não. Porque eu não sabia como que você ia ficar nesse período de 30, né? Porque tem um intervalo de 30, 45, até 60 dias entre uma consulta e outra. Ou até 3 meses. Por quê? Porque a gente vai analisar como é que você se sentiu. Como é que ficou seu comportamento? Como é que ficaram as questões? Como é que ficou a insônia? Porque às vezes você estava com dificuldade para pegar no sono, acordava várias vezes e acordava cansado. E às vezes nesse intervalo de um mês e meio, você já tem conseguido dormir rápido, acordou menos à noite e está acordando um pouco mais descansado, mas ainda está cansado. Poxa, legal. Então é um sinal que nós tratamos essas memórias, mas talvez... mais coisas apareceram aí que a gente precisa trabalhar, porque é aquilo que eu falei, quanto maior a questão, maior o trabalho. Como pode ser que entre uma consulta e outra, tudo que você trouxe, que nós tratamos, era o que precisava. E você passa a dormir super bem, começa a fluir melhor de dia. Então, a gente trabalhou em tudo que você precisava. Então, não há necessidade de você voltar um mês e meio, até 2 meses depois. Mas, é aí que eu falo para meus pacientes, a cada 6, 8 meses, uma vez por ano, você volta, pelo menos uma vez por ano. Que legal. Por quê? Isso. Muito bom. Eu falo muito para eles, para a gente pensar na nossa vida como um rio, né? Você é metade pai, metade mãe, então você tem a sua nascente. No fundo do rio, você já tem todas as fragilidades que vêm da sua família. Não é só, né, colesterol, diabetes, pressão alta, não. É também ansiedade, depressão, fobia, pânico, repetição de padrões, né? Então, você tem já essas fragilidades, está no fundo do seu rio. E aí o seu rio começa a descer, então tem as pessoas com quem você cruza no caminho, tem gente que joga uma pedrinha, tem coisinhas que caem ali dentro, que a gente consegue tirar, tem coisa que a gente não consegue, né? Tem coisa que a gente traz para dentro e nem sabe o porquê. Então, tudo que está por cima do seu rio, a gente consegue limpar. Então, por isso que a pessoa chegou com uma questão no consultório e às vezes a gente começa a identificar outras. Por quê? Porque é tudo que está por cima, o que está atrapalhando o bom funcionamento do seu organismo, sim, você está sentindo ali. Então, por isso que a gente limpa esse rio. Independente se são questões que caíram agora, se são coisas que estavam quietas lá embaixo e vieram para cima. Por isso que é com o passar dos dias, conforme o seu barquinho desce, a gente vai ver se tudo que a gente limpou, o barquinho desceu e está indo tudo bem, o que está aparecendo você está conseguindo tirar e está tudo ótimo. Ou, às vezes, o barquinho desceu, mas parece que alguma coisa aconteceu nesse período, porque, às vezes, aconteceu alguma coisa realmente nesse período entre uma consulta e outra, ou tinham coisas que estavam lá embaixo que não estavam aparecendo, que subiram. Então, por isso que eu gosto muito desse cada caso, né? Desculpa, cada caso é um caso. E também nesses 6, 8 meses, uma vez por ano, gente, porque, nossa, tudo que vai acontecer na nossa vida, problemas, questões, coisas que a gente se... né, me deu de encontro ali essas situações que aconteceram e você fala assim, não, preciso trabalhar isso. E às vezes eu até falo para os pacientes, não deu tempo, mas você percebeu que aconteceu uma mudança, uma separação, uma ruptura, alguma coisa que foi difícil de lidar, liga, volta, porque aquela coisa, comece a perceber. Eu acho que o nosso trabalho é muito isso, né? Essa conexão consciente de você falar assim, pera, eu preciso de ajuda. Isso aqui não está melhorando, não foi uma coisa passageira, não foi um estresse passageiro, isso aqui está me incomodando, eu não estou conseguindo resolver. Então, ter essa consciência da hora de voltar, né?
Isso eu acho muito legal, isso que você está trazendo, porque de repente, por exemplo, uma pessoa que talvez tenha uma certa resistência com a terapia, ou com a psicoterapia, ou mesmo a psicanálise, ou até um coach, ou coisa que valha, até mesmo do ponto de vista energético. Ela tem essas questões ali guardadinhas e ela não está fazendo uso, não está tirando proveito ou tirando benefício, limpando aquelas questões. Sim. Às vezes ela pode se dar conta numa sessão de micro, né? Pode. Ela, poxa, tem um bloqueio aqui. A pessoa, peraí, o que é isso? Que A é partir isso? dali, ela pode sair. Eu acho muito, muito, muito legal isso. E tem pacientes que às vezes têm muita resistência com passar com um psicólogo, com passar com um psiquiatra, por exemplo, porque às vezes tem o paciente que ele precisa de uma medicação. Por mais que a gente trabalhe, né, com essa área da consciência, mas às vezes a pessoa está passando por um problema tão grande que para eu conseguir tirá-la de onde ela está, ela precisa de um medicamento. A gente vai levantar você, calma. Vai com o medicamento e a gente vem com as outras técnicas, né, que é a microfisioterapia integrativa, complementar. A gente vem com elas aqui, você vai com o medicamento, tanto que tem uma psicóloga que eu gosto muito dela, que é a doutora Lilian, que ela trabalha nessa forma de suplementar também, e se precisar, ela indica o medicamento, mas normalmente ela vai suplementando, então isso é muito legal também. E aí é aquilo, da pessoa despertar para aquilo que ela precisa. Então, às vezes é um psiquiatra, às vezes a gente precisa indicar para um psicólogo. Tem, às vezes, os pacientes que não gostam muito de falar, então a gente vai levando ele mais para as terapias do toque, né? Às vezes ele descobre que seria muito bom ele falar, então a gente consegue indicar para um psicólogo. Eu tenho, às vezes, pacientes que eles falam, mas eu quero voltar semana que vem. Eu falo, não. Com todo o meu trabalho, né, com as técnicas que ali são as que eu mais trabalho, eu não tenho como, porque aquilo que eu falei, eu preciso esperar pelo menos esse um mês e meio, 2 meses, para ver como é que você vai reagir, como é que você ficou, como é que você lidou com problemas. Porque não quer dizer que uma pessoa passe nem consulta com a gente, que a gente faça um trabalho com essa pessoa e ela nunca mais vai ter problema na vida. Isso não existe. O problema pega a senha e eles vão se organizando. Aí a gente fala assim, ó, próximo, pode vir agora que eu já resolvi ele. Aí é o próximo, daí tô com um problema para lidar com isso aqui. Vamos entender o porquê, né? Que nem a constelação, de onde isso vem, será que eu tô repetindo um padrão de família? Ou será que às vezes eu tô precisando organizar isso dentro do coach, do PNL, né? De entender o que lá dentro do meu subconsciente eu não tô conseguindo por causa de uma crença que eu adquiri. Né, uma das outras técnicas que eu trabalho é o Psyche também, que eu coloquei para você, não sei se você já ouviu falar. Não é uma técnica americana. Mas eu não tenho quase nenhuma informação. Não lembro se a gente fez algum equilíbrio dela. Não fizemos. Não. Uma técnica americana que eu também trabalho desde 2013, né? Trabalho com ela desde 2013 e também reprograma crenças. E a gente trabalha com ela ou através de teste muscular, ou através de outros testes que a gente realiza para buscar identificar. O que está invertido lá dentro, situações que ficaram armazenadas no subconsciente, que passaram a ser o que você acredita internamente, né? Não da boca para fora, porque a gente sabe que no PNL, até na micro mesmo, né? A gente identifica, a pessoa fala, não tem problema com isso, não. Aí você vai lá e identifica. Eu tive lá atrás. Agora não. Isso mas é coisa do passado. E nem encontro mais tal pessoa, não, né? Você fala assim, não, gente, não é isso. Os resquícios, os vestígios ainda estão no seu corpo. Nossa, gente, e a pessoa nem imagina, né? E aí ela passa a ter consciência disso. Então, às vezes tem a pessoa que fala assim, não, eu não tenho problema nenhum com meu pai, com a minha mãe. Eu falo, gente, a gente está nessa família porque a gente tem que resolver algo. Então, a gente precisa se libertar também daquelas expectativas que eu criei com um pai e uma mãe que também foram crianças. Então, a pessoa vai na terapia, vai trabalhar isso, faz um processo de coach, consegue trabalhar isso. Se libertar, não é começar a jogar ainda mais a culpa, né? Em cima dos pais e das outras pessoas, não. Fazer essa conexão consciente, né, que o Robson traz aqui. O nosso trabalho é muito mais você trazer a responsabilidade para si, de você falar, pega para você. Isso aqui te incomodou, isso aqui mexeu com você, então você tem a responsabilidade agora de mudar isso. Eu tenho várias frases que eu coloco no meu perfil, que é aquilo, você não tem culpa daquilo que foi passado para você, mas você cresceu, você é 100% responsável por mudar aquilo que te incomodou, aquilo que não correspondeu às suas expectativas, né? Eu sou mãe, trouxe as minhas filhas aqui, né? Então, o que a gente faz o máximo de você trabalhar suas questões? É para você não jogar nos seus filhos aquilo que, né, os seus problemas, você quer dar para os seus filhos aquilo que você não teve. Não, você precisa dar para o seu filho aquilo que ele precisa, não aquilo que você não teve. E às vezes a gente, com aquela criança que ficou lá atrás, a expectativa... A ferida que minha mãe tinha que me tratar assim, minha mãe tinha que me tratar de tal jeito. É um tema também, né? Colocou isso em cima da mãe, você fala, imagina. Você já ouviu falar do livro As 5 Linguagens do Amor? Já.
do Gary Chapman. Você já leu? Já, mas muito Não. tempo atrás. Há muito tempo atrás. Então, ele fala das 5 linguagens, né? E eu vou falar para vocês que eu li esse livro em 2021, Robson. Eu acho que foi na época da pandemia, que eu até fiz um vídeo pro meu canal do YouTube. E aí, eu li esse livro e até ali, 2021, né? Hoje eu tenho 36 anos. Eu tive uma conversa com a minha mãe. Porque eu sempre achei, olhava para as outras mães e eu falava, nossa, minha mãe não é carinhosa assim como as outras mães. Eu só falo isso porque eu já conversei com a minha mãe, ela sabe disso. E tá tudo bem, tá tudo permitido. Tá tudo bem sobre isso. E eu achava que a minha mãe não era uma mãe carinhosa. Eu falava assim, nossa, minha mãe não é igual às outras mães. E aí eu fui ler o livro. E aí, no livro, fala que uma das linguagens do amor é atos de serviço. Quando eu fui voltar lá na minha infância, eu me arrepio de falar disso. Eu falei assim, minha mãe me amou muito. Porque a mesa estava sempre pronta, a comida estava sempre na mesa, a casa estava sempre limpa, a gente estava sempre arrumado. Ela trocava a nossa roupa embaixo do cobertor quando estava frio, porque ela não queria que a gente passasse frio saindo do cobertor e trocava de roupa. Então, assim, a minha mãe é muito... Se eu ligar agora para ela, falar, nossa, mãe, tem que resolver um negócio. Ela, pega daqui o telefone, me fala que eu ligo lá e ela já vai, ela já faz, ela é super agilizada. Mas ela nunca foi a mãe que abraçou, beijou, ficava falando eu te amo, e a gente conversando sobre isso, ela falou, nossa filha, eu também não tive isso. Olha. E a gente também não sabe a história da minha avó, né? Claro, não claro, jamais culpar, mas a minha avó, será que ela teve? Será que a mãe dela também é? A linguagem do amor da mãe dela era essa, não era? E eu sou a mãe que abraça, beija, fica em cima das meninas, te amo, eu fico falando em casa, mas é o meu jeito de dar amor, né? De falar para as pessoas. Então, por isso que quando eu li o livro, me trouxe isso de falar, nossa, e olha, isso, a gente não está falando de ter feito uma terapia, eu li um livro e isso me ajudou a mudar a forma de enxergar a minha mãe nesse ponto e a entender que a linguagem do amor dela é atos de serviço, né? Maravilhoso, então foi muito legal. Espetacular. E às vezes tem muito assim, principalmente as famílias italianas, né? Não tem tanto esse amor e a forma de se relacionar através da comida. Por isso que a maioria ou são glutões ou são gordinhos, Verdade. porque a maneira é... Então, por exemplo, se você tem uma ascendência italiana, por exemplo, provavelmente a sua avó pedia para comer um prato, e se você repetisse, uau, que maravilha. Se você não repetisse, é porque você não gostou. Não necessariamente. Então, muitas pessoas acabam repetindo, porque isso tem a ver. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa. Qual é a origem desses bloqueios? Porque, assim, no Access a gente fala do POC, seria o ponto de origem da criação. Então, seria, por exemplo, quando eu fui criança, isso é uma mentirinha, tá, gente? É só um exemplo. Digamos que minha mãe entrou no meu quarto e falou, nossa, você não vai dar certo na vida que você é muito bagunçado. Então, eu crio um POC, um ponto de origem da criação. Imediatamente, eu crio um POD, um ponto de origem da destruição. Eu fiz E eu fico batendo em mim, meu Deus do céu, nunca vou dar certo, porque eu sou desorganizado. Até que eu cresço e eu começo a desenvolver alguns processos de auto-boicote. Quando eu estou chegando no topo, eu crio um mecanismo de desorganização que me tira. Se você tiver suas barras corridas com bastante frequência e você fizer alguns processos verbais, isso você consegue apagar. Você ainda pode lembrar do tipo, lá na infância eu era bem bagunçado e desorganizado. Hoje eu sou um adulto responsável e faço e aconteço. E isso aqui eu não vou permitir que esse auto-boicote me pegue. E aí, então você faz uma nova escolha, ressignifica e vai. A minha percepção, me corrija se eu estiver errado, é que na microfisioterapia você faz isso de uma maneira solta. No momento que você toca naquele músculo, ou naquela região X, e você percebe que ali existe um bloqueio, quando você libera aquilo que estava travado, que seria o POC. Estou querendo fazer aqui uma correlação para que as pessoas que me seguem, que sabem dessa linguagem, possam entender melhor. Quando eu fui professora da técnica de microfisioterapia, o que a gente ensinava para os alunos? A gente começava a ensinar de trás para frente. Então, o que a gente ensinava para eles? A gente falava muito sobre a embriologia, sobre o desenvolvimento dos tecidos, né? Então, a gente falava muito disso, relembrava o que eles já tinham feito na faculdade, né? Porque, como a gente falou da microfisioterapia, ela é uma técnica que somente fisioterapeutas formados podem fazer e também veterinários, né? Eles podem fazer, eles têm um módulo à parte, né? Aí eles aprendem primeiro as bases da técnica e depois eles fazem um módulo à parte com o veterinário para eles poderem, né, atender o animal.
Então, quando a gente começa a ensinar os alunos, a gente começa, a gente chama de trás para frente, por quê? Porque se a gente pensar no desenvolvimento dos tecidos baseados na embriologia, a gente vai pensar que o último tecido que se formou na 4ª semana de gestação foi o mesoblasto, que é o tecido que vai desenvolver os músculos, ossos, articulações. Então, ele vem por último, né? E quem vem antes dele? Então, ele surge do meio do ecto e do endo, que vão formar o sistema nervoso, pele, pelo, cabelo, unhas, né, o ecto, e o endo, que vão formar as nossas vísceras, os nossos órgãos. Mas esses 2 tecidos também vêm de onde? Primeiro, quem surge é o tecido sanguíneo. Então, por isso que as memórias de família são muito impactantes. Se a gente não trabalha em cima dessas memórias, o que a gente trouxe da família, a gente vai fazer um trabalho aqui, mas isso aqui vem, mas volta. Por quê? Porque é mais profundo. Então, a gente começa a ensinar num pouquinho do mais simples para eles. Aí a gente vai subindo as informações, a gente chega nas memórias de família, e aí depois, no paciente, quando a gente começa, no curso, a gente aprende daqui para cá. No paciente, a gente vem daqui para baixo. Então, por isso que a pessoa, às vezes, ela vem com uma dor muscular. Ela vem aqui com uma torcicolo, por exemplo, e ela fala assim, mas eu acho que eu dormi de mau jeito. Eu sempre brinco com os pacientes, eu falo assim, você sabe como é que você dorme à noite, né? Eu acho que é o ar-condicionado. Eu falei, mas todo dia o ar-condicionado não tá ligado. Foi só hoje, daí eles começam a rir. Aí eles falam assim, tá bom, me rendo, vai, da onde que vem isso? E aí a gente começa a tratar, e às vezes eles falam, você nem tocou aqui, e como é que eu não tô com dor mais? Nossa, a dor aliviou demais. O que foi que aconteceu? Então, esses estímulos, todos esses pontos no corpo, né? Porque é uma técnica francesa. Então, que os franceses começaram a desenvolver foi tudo através do quê? Eles começaram a trabalhar os músculos, eles estimulavam os músculos. Então, as pessoas chegavam com queixas, né? Porque eles são 2 osteopatas formados, fisioterapeutas. Um dos criadores, ele também é teólogo, né? Isso é muito interessante. Um dos criadores também é teólogo. Eles começaram a trabalhar em cima dessa esfera muscular. Então, a pessoa chegava com uma queixa, eles estimulavam o músculo, e eles começaram a identificar que tinham pessoas que não vinham mais, não se queixavam mais de dor, mas tinham pessoas que depois de um tempo voltavam para estimular o mesmo músculo. Aí eles, não é possível. Aí daqui a pouco eles iam lá e estimulavam de novo. Aí essa pessoa voltava depois de um tempo de novo, com dor, só que com menos tempo, e começou a diminuir o tempo. E aí, conforme eles foram entendendo que alguma coisa não estava certa, eles foram na embriologia deles, viram, opa, então quer dizer que se o músculo é a porta de saída, deve ter alguma coisa que vem de algum órgão que não funciona bem, ou de algo que vem do sistema nervoso. Daí eles começaram a estudar para saber como é que eles iam acessar essas informações. E aí, tudo de relato dos pacientes, de quando começou. E aí eles começavam a ver, realmente, foi depois de uma mudança de temperatura. Daí já acrescenta lá na apostila, mudança de temperatura. Então, por isso que a gente consegue hoje, né? Hoje, eles começaram lá em 1976, os estudos deles. Recente. Recente, 1976. Se a gente comparar com uma acupuntura, Caramba. a gente não chega nem perto, né? Mas lá em 1976. Então, eles tinham um grupo de trabalho, eram várias pessoas. Então, conforme as pessoas foram relatando para eles tudo o que estava acontecendo, eles perguntavam, começavam a indagar várias perguntas, eles começaram a anotar. E aquilo começou a se formar o quê? A apostila que hoje, né, a gente tem, que a gente trabalha. Então, tudo ali começou com base dentro desse retorno de todo esse estudo da embriologia, de tudo daí eles começaram a estudar a respeito dos tecidos e dos órgãos, e daí embriologicamente qual órgão poderia ter ligação com qual músculo. Então, assim, todas as informações, eles começaram a unir essas informações. Então, por isso que quando a pessoa passa por uma consulta de fisioterapia, ela fica assim, como que você sabe que eu passei por isso? Você descobriu algo? A gente fala, eu não descubro, gente. Eu não sou jamais. Eu não estou prevendo o futuro. A gente só está identificando ali o que aqui o seu corpo me apresenta como uma memória. Esse teste que eu fiz, esse bloqueio, me mostra aqui perante a minha apostila, todos os estudos que foram feitos, que provavelmente tem algo ligado a isso, por isso que às vezes você não está dormindo bem. Ou às vezes é por isso que você tem sentido, às vezes, esse coração que tem acelerado do nada, por isso que o intestino passou a não funcionar bem. Provavelmente tem algo que você tem passado agora. Né? Então, tudo a gente vai fazendo através desses testes baseados nessa apostila. É claro que tem outras técnicas também que às vezes a gente pode associar naquele momento, né?
como a Nova Medicina Germânica, que é uma, né, que para mim eu aprendi como leitura biológica, que é maravilhoso. Você entendeu o porquê esse órgão, o porquê esse músculo, né, o que, daí a gente também quebra as datas, por isso que às vezes você pode falar, nossa, provavelmente tem algo ligado a uma época X da sua vida, a pessoa fala, meu Deus, mas como aquela época? Então tem uma forma ali, a gente vai aprendendo como é que você pode chegar nessa informação. E ninguém fala, é exatamente isso. A gente fala, provavelmente nesse período, talvez tenha alguma situação, talvez hoje você está passando por algo que possa ter ligação, porque a gente vive ciclos de vida. Sim. A gente fala quando a gente faz aniversário, gente. Às vezes tem pessoas que começam a entrar numa tristeza, assim como eu. Meu marido fala, nossa, você começa. Eu falo, vem. Inverno às vezes astral. Vem. Aquela tristezinha ali. Quando passa, passa. Tem pessoas que estão lá na época do aniversário, a pessoa está feliz. Por quê? Porque cada um reage de uma maneira. Então, às vezes, a gente tem um ciclo. Às vezes, você passou, por exemplo, por uma separação. E, às vezes, você está hoje dentro de um relacionamento. Está tudo bem no seu relacionamento casal. E, do nada, você fala assim, quero separar. Exatamente. Aí você passa a achar defeitos na pessoa que a pessoa não tinha e você fala, calma. Então, às vezes, a gente vem com o nosso trabalho, né? E isso a gente eu acho espetacular você trazer, porque, de repente, as pessoas que talvez tenham uma certa resistência para a psicoterapia, para ir num psicólogo, para ir num terapeuta, alguém sabe até mesmo um psiquiatra, pode, de repente, através de uma microfisioterapia, resolver uma questão que depois poderá evoluir para uma terapia ou não, né? Traz um pouco essa questão, que acho que é muito legal. Pode. Porque aí a gente, nesse caso, a gente identificou lá. Houve uma separação, provavelmente. Então, às vezes a pessoa está lá, associei com umas outras técnicas que eu tenho, identifiquei que teve alguma separação nessa fase aqui. Realmente, eu tive um namorado lá atrás, nessa fase de vida que você está me falando, e esse namorado, por exemplo, me traiu. Aí, às vezes, você fala, mas o que está acontecendo hoje? Você fala, verdade. Eu tô achando que meu namorado vai me trair, eu tô achando, porque daí eu vejo ele fazendo isso, fazendo aquilo. Aí você fala, não está acontecendo nada. Mas, às vezes, por algum ciclo, algo que pode estar se repetindo, algo que trouxe aquela memória lá do fundo do rio para cima, né? Porque quando a gente não tira a memória, quando a gente não trabalha aquilo, a memória não sai sozinha do seu rio. Ela passa o tempo, ela vai lá para o fundo. Pode ser que isso fique no fundo a vida inteira, mas pode ser que algum fator, às vezes a repetição de um ciclo de vida, alguma coisa trouxe aquilo para cima e a pessoa começa a desenvolver pensamentos, eu quero me separar. Então, isso pode ser um fator que ajuda ela a falar, nossa, preciso olhar para isso. A gente trabalhou essa memória, mas ela fala, eu preciso de ajuda, porque talvez tenham mais partes, que às vezes tem paciente que ama falar, quer falar, que nem eu estava falando aqui, acho que eu nem terminei. Às vezes a pessoa, mas eu queria voltar semana que vem. Não. Mas eu vou indicar você para um profissional, vou indicar você para um psicólogo, para um psicanalista, alguém que você possa ir toda semana, 2 vezes por semana, que você pode... Aqui, às vezes, para ela é bom, tem a pessoa que não gosta. A gente vai para as terapias mais onde vai para um Bas, vai para um Theta Healing, vai para uma micro, vai para um Psyche. A gente vai trabalhando acupuntura também, que eu gosto muito, amo muito. A homeopatia, você vai associando tudo para a pessoa que, às vezes, ela não quer falar. Daqui a pouco ela se descobre que, nossa, ela não falava, que daí ele entendeu que ela fez um processo de coach, que lá ela fez um Bas e ela viu que tinha coisa que ela passou lá atrás. E daí ela passa a desenvolver vontade de falar. Então, às vezes, pela primeira vez, ela vai fazer um tratamento com psicólogo. E ela fala, nossa, por que eu não fiz antes? Porque você não estava preparado, porque você nunca tinha trabalhado, porque tinham várias coisas que você precisava equilibrar e trabalhar para aquilo melhorar, né? Para você buscar alguém. Eu queria que você trouxesse para a gente alguns exemplos dessas doenças mais modernas. Ansiedade, desbiose, depressão, que acho que a população inteira está chegando nesse lugar. Como que a gente poderia, talvez, se alguém está lá, aqui agora nos escutando, e tem uma dessas 3, além de já estar buscando o seu médico, o seu psicólogo, o seu psiquiatra, que tipo de contribuição, aí a gente pode ampliar, não só a micro, mas também a medicina germânica ou Psyche, como que isso poderia facilitar a vida dessas pessoas? A ansiedade, a depressão, a fobia, o pânico são, né, questões somatoemocionais. Então, não é uma questão só da sua vida, quando você vai procurar um profissional, que você vai tratar. Não é uma coisa só. Eu conheci a microfisioterapia porque eu tive síndrome do pânico, que iniciou no final de 2008. Ela começou em novembro de 2008. E começou com desmaio, começou com falta de ar, começou com várias coisas que eu não conseguia controlar.
Então, se eu hoje no meu trabalho, trabalho muito, tem muitos pacientes com ansiedade, depressão, fobia, pânico, medo. Então, se é a somatização, você não vai chegar num profissional desse e falar, olha, eu quero trabalhar a síndrome do pânico que eu venho sentindo e eu sei de onde vem disso. Tudo bem, você pode até trazer essa questão, mas quando a gente vai ali através do toque, quando a gente vai com o Psyche, através de testes que a gente faz para identificar o que está fraco dentro de você, que faz você se sentir assim, se comportar assim. Quando a gente vai no PNL, na programação neurolinguística, entender um pouquinho o que está invertido aí dentro, fraco, o que seu subconsciente armazenou, que às vezes, por exemplo, dentro da depressão, eu não consigo fazer isso, eu não consigo sair de casa, eu não consigo me desenvolver. Depois que eu perdi tal pessoa, depois que eu me separei, depois que eu mudei, depois que uma pessoa me humilhou na frente de alguém, você começou a se fechar. Então, hoje você se fecha para a vida. Então, quando a gente vai entendendo um pouquinho, na micro, quais são as memórias, o que você viveu, será que realmente são questões só suas? Ou, às vezes, tem pessoas que sofreram lá atrás e, naquela época, ninguém sabia que era ansiedade. Ninguém sabia que era pânico. Ninguém sabia que aquilo era depressão. Então, quando a gente começa a entender e tratar isso, né, na pessoa... que eu já tive casos, por exemplo, de pessoas que tinham pânico há 20 anos. E às vezes teve gente que eu tratei... Atrás, né? Exatamente. Às vezes eu tratei com uma sessão só. Uau, uma. que maravilha. Mas eu não falo muito isso, né? Às vezes para as pessoas, porque a pessoa fala, nossa, eu também vou lá. Eu falo, não, você é um indivíduo, pode ser que no seu caso, você venha aqui 5 vezes só nesse ano aqui. Tá. Mas para mim, o que é importante? A cada vez que você vem, como é que você sente? Eu tô melhor. Porque às vezes aquilo que eu falei, quanto maior a questão, maior o trabalho. Tá limpando o seu rio, né? Tá limpando o seu rio. Então, o que essas técnicas vão trazer? É exatamente isso. Eu, no meu caso mesmo, se eu for falar do meu caso, eu conheci a microfisioterapia no final de 2009, passei em consulta em fevereiro de 2010. Entre fevereiro e dezembro, eu fiz 5 sessões. Caramba. E às vezes eu queria voltar com 30 dias. E o Afonso, na época, falava assim pra mim, você tem certeza que você precisa voltar? Agora eu falo, preciso. Porque eu tô me sentindo muito bem, eu quero voltar. E eu só realmente voltava por quê? Porque cada vez eu me sentia melhor. E por quê, né? A gente passa por diversos problemas. Então, você tem receio que aqueles problemas possam afetar o que você já está se sentindo bem. Então, por isso que eu falo para os pacientes, é a autopercepção. Quer voltar antes? Pode. Eu falo para meus pacientes, vamos esperar uns 2 meses, dá. Mas tem paciente que não quer. Ele já quer deixar agendado, ele fala, qualquer coisa eu te aviso que eu não venho. Aí ele fala, sempre tem alguma coisa. Grávidas, por exemplo, eu trabalho muito com grávidas também. Por quê? Ficou grávida, o que vem à tona? Toda a expectativa que você criou com a sua mãe. É verdade. E aí vem um serzinho, que foi aquilo que eu falei, você não dar para o seu filho aquilo que você sentiu que faltou para você. Você dar para ele aquilo que que ele precisa. Então, por isso que a gente precisa fazer o quê? Limpar essas memórias, o que eu vivi, o que eu guardei de fragilidade. Às vezes até coisas da nossa própria gestação, porque o bebê tá ali o tempo todo com a mãe, tudo que tá indo pelo cordão, hormônios do estresse, isso pode passar para o bebê. Então, tudo pode ativar essas memórias. Então, por isso que dentro dessas doenças hoje, né, somatoemocionais, eu tenho atendido jovens, adolescentes, assim, 12, 13 anos com crises de ansiedade. Caramba. Então, às vezes eles chegam no consultório, né, dá vontade de você carregar no colo, mas você fala, não, a gente vai, eu falo para meus pacientes, eu não carrego vocês, eu empurro, eu falo, vai, eu tô aqui para te ajudar, vamos, eu vou empurrando, né? Então, a hora que eu olho, eu falo assim, cada vez mais cedo hoje, Sim. né? Porque eles estão com muito acesso à informação, é o tempo todo celular, é muita informação, então aí é um amigo que falou isso, não sei o que trouxe um computador, daqui a pouco ele vai ver isso aqui, daqui a pouco é um vídeo, daqui a pouco... Então, a gente vê que eles estão muito nessa crise de ansiedade, aí vem a comparação e daí vem não sei o quê. Então, eu tenho atendido cada vez mais cedo, né? Crises de pânico, crise de ansiedade, crianças também deprimidas. Eu tenho uma criança que eu atendi com 6 anos de idade, 6... Caramba. Mas isso eu acho que foi em 2017 ou 2016. Que era uma criança que falava que queria morrer. Ele só falava que queria morrer. 6 aninhos, puxa vida. 6 anos de idade. E a mãe chegou pra mim e falou assim, eu já fiz tudo. E eu lembro, assim, o olho da mãe desse tamanho, assim. Ela falou, eu não sei mais o que eu faço. E ele era um menininho muito ativo, assim. Ele era feliz, ele era alegre, sorridente. E aí ele olhou, ele sentou na maca, ele olhou pra mim e falou, tia... eu não vejo sentido na vida.
6 anos, tá? 6 anos de idade. Uau, hein? E aí, eu com aquilo, eu falei, não tá batendo. Mata o coração da gente, né? Não, aí eu falei, não tá batendo. E eu faço o máximo pra nunca... a gente faz aquela questão, né? Eu dou um passo pra trás, eu falo, não posso me envolver, senão não vou conseguir ajudar. Claro. E aí eu falava pra mãe, eu fazendo, né, as perguntas que eu faço sempre e tal, e ele respondia muito rápido. E aí eu, né, não só na microfisioterapia, mas com as outras também, com toda a minha experiência, eu olhei pra ela e falei assim, não tá batendo. Daí ela olhava pra mim e falava assim, ele é filho único. Meu pensamento, ele não é. Aí eu olhei pra ela e falei, você não teve nenhum aborto? Aí o olho dela, que já tava assim, ficou maior. Aí ela olhou pra mim e falou, 6 antes Uau. dele. Né? Eu me arrepio de contar essa história, porque aí eu falei, mas então ele tá completamente fora do lugar, ele não é filho único. E aí eu comecei a ver qual filho provavelmente ele era, talvez pelas características dele, né? Que tem como a gente avaliar, isso não é com a microfisioterapia, outras técnicas que eu tenho. E aí eu peguei e comecei a explicar como provavelmente ele era. Ele sentou na maca, ele olhou pra mim e falou, tia... Eu sou exatamente assim. Era como se ele tivesse posicionado ele no mundo, assim, falando assim, eu me encontrei, ela me entendeu. E assim, nunca que legal mais. Isso. Atendi mãe, pai, vó, tia, vi a família inteira dele, eles maravilhosos. Eu me lembro deles, assim. Gosto muito de lembrar dessa família. Porque foi um caso pra mim que a mãe falava assim, me falaram que você pode me ajudar. E você via que ela tava assim, eu não sei mais o que fazer. E o que a gente entrou? Entendeu um pouco dessa história, tratei ele com a microfisioterapia também. A gente entendeu quais são essas memórias também. Às vezes se tinham questões de família, porque às vezes tem, né? Suicídios, assassinatos, coisas que a gente não sabe lá atrás, né? E essas memórias vêm. Quando a gente fala de constelação, a gente entende um pouco mais sobre isso. E foi incrível. Então, assim, você vê uma criança com essa questão. Então, às vezes, tem a pessoa que às vezes tem vontade, pensamentos suicidas e não entende por quê. Qual é a história dessa família? O que aconteceu lá atrás? Será que tem alguma morte que ninguém falou sobre? Isso é uma coisa muito, né? Segredos que a gente de vê família, demais. né? Segredos de família. São horríveis. Então, só isso a gente consegue trabalhar. Eu tive até uma paciente também, que eu, na micro, falei, mas não teve ninguém, não teve nada de suicídio, alguma morte assim inesperada. E ela falou, não. Na sessão, eu falei, não tem problema. Para mim, aqui tem alguma fragilidade que vem de família, mas não tem problema. Não quer dizer que foi um suicídio, mas tem alguma morte, alguma coisa, um segredo. Ela falou, olha, não sei, não tem. E aí, passou, ela foi lá, perguntou para a família dela. Todo mundo falou que também não tinha. Aí, um dia, essa paciente estava indo de uma cidade a outra, com a mãe e a tia. Isso depois ela contou. Aí ela falou assim... Aí, no meio da conversa das duas, da mãe e da tia, ela pegou e falou. Ela falou assim, não foi aqui, que eu não lembro se era agora, se era um tio ou se era um primo, que ele se suicidou? Daí, disse que ela dirigindo falou assim, quê? Peraí, eu perguntei isso. Ela falou assim, não, mas na nossa família a gente não gosta de falar sobre isso. A gente não fala. Então, realmente, tudo vem, gente. É o rio, é as fragilidades, tá ali, esses segredos a gente traz. Então, eu começo, às vezes, a pensar coisas que eu não entendo porque... tá guardado, essas memórias estão aí. Não sei, esse trabalho integrativo, lindo, quando a gente trabalha, é lindo, porque daí a pessoa fala assim, eu não tive mais aquele pensamento, que ótimo. E as coisas começam a encaixar, né? Tudo começa a encaixar. Isso é muito legal. E você tem algum exemplo de autismo? Agora é uma coisa tão comum. Tenho. Que eu acho até que eu sou um pouco autista, só que lá atrás não tinha diagnóstico. Não. TDAH, autismo? Se a gente pensar... já tô. Se a gente pensar hoje, né? Porque TDAH... com esse excesso de informação, é fácil. É fácil. Excesso de aplicativo, de vídeo rodando, agora YouTube, Shorts, aí vai no Instagram, é TikTok. Se você deixar... TV, você passa... eu tenho Netflix, eu tenho Amazon Prime. Você vai pegando esses streaming, você tem o tempo todo. Então, você fala assim, TDAH. Sim, claro que você vai ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque a gente tem muitas coisas, tem muito acesso a muitas coisas. É por isso que a gente faz esse processo de autoconhecimento, de você trabalhar a raiz, de você se desenvolver, né? Se você se desenvolver, você consegue começar a olhar para você. Qual que é a minha necessidade? O que é a minha prioridade? As pessoas não têm rotina hoje. Eu falo para meus pacientes, mas você tem uma... não. Que hora você acorda? Mas é que... Aí você já atrasa, aí você já não faz o que você precisa fazer, aí começa a virar uma bola de neve. Mas eu tenho o caso de um paciente que eu também nunca me esqueci, já atendi diversas crianças, adultos, né, com diagnóstico de autismo, independente do grau, né? E uma criança que eu atendi uma vez,
eu já tinha marcado essa criança num horário específico que não ia ter ninguém, né, no local, que era um horário de almoço, para, né, não gerar agitação e tudo mais, para ser mais tranquilo, né? Então, eu sempre falo as minhas formas de atender, né? Porque eu atendo desde recém-nascidos, né, até idosos, assim, não tem idade para o meu trabalho, né? E aí, essa criança, eu já tinha agendado eles nesse horário específico. Aí, eu ia atender 2 dias seguidos aqui. Eles chegaram no dia anterior, o pai, a mãe e a criança, e o local que eu ia atender estava muito cheio de gente. E aí a criança estava super agitada e o pai e a mãe, o dia de vocês é amanhã, não é hoje. Ah, não tem problema, tal. Eu fiquei na dúvida se eles iam voltar no dia seguinte. E eu nem conseguia trocar também, porque o paciente que estava me esperando era de outra cidade, então não tinha nem como eu trocar na época. E aí no dia seguinte, a criança estava super agitada. No dia seguinte, a criança chegou com uma tia. E parecia outra criança. Aí eu falei assim, uai. Aí o lugar que eu atendia estava vazio, eu já cheguei descalça, sem jaleco, sem nada, assim, lá na frente. Já tinham me falado sobre a dificuldade de tocar nessa criança, e a microfisioterapia é toque. E eu sentei no chão, peguei desenho, comecei a desenhar na minha folha, e aí a criança foi e pegou na minha mão. Eu falei, opa, conseguimos um primeiro acesso. E continuei, daí comecei a tocar. E comecei a conseguir atender. Minhas apostilas ali do lado, eu fui atendendo e fui anotando muito rápido. É aquela coisa, com criança a gente precisa atender. O importante são os toques e os estímulos, isso que é muito importante. Na microfisioterapia não é o que a gente fala, é o toque. A fala é uma coisa que a gente complementa. Por isso que às vezes a gente complementa até com outras técnicas, né? E aí eu tratei, a mãe chegou nessa hora, e eu pedi para ela, falei, só senta, não fala nada. Eu terminei de atender, já tinha anotado tudo, feito tudo. Quando a mãe falou, a criança começou a ficar agitada de novo. E eu falei, tava até agora. E a gente fala, quando a gente vai atender criança, adolescente, eles são muito o ambiente que eles vivem. A gente precisa pensar que a gente vive dentro de um aquário na nossa casa. Uhum. Então, quem são os peixes maiores? O pai, a mãe. Então, por isso que se esses peixes estão agitados, a água do aquário ela está agitada. Uhum. Então, por isso que a criança, às vezes, por mais que você não fale, não brigue na frente dela, ela sente esse ambiente. Por isso que quando eu vou tratar a criança, eu falo para os pais, quando que vocês vão vir aqui no consultório? Aí eles falam, tô vendo que tem tudo bem de mim. Eu falo, as fragilidades que a gente passa, né? Não é sem culpa. As fragilidades que a gente passa, a gente pode melhorar, transformar esse ambiente num ambiente mais leve, sem essas memórias que a gente viveu, a expectativa que a gente criou dos nossos pais, a gente consegue criar uma criança, né, de uma forma muito mais leve, com o que é importante para aqueles pais, não trazendo aquilo que ficou lá atrás ou que eu aprendi repetindo padrões. No que eu atendi essa criança, fui lá atrás, conversei com a mãe, expliquei tudo que eu tinha trabalhado, tudo mais. A mãe falou assim, eu quero vir. E aí eu atendi essa mãe depois disso e sumiram. Eu falei, será que eles ficaram bem? E eu peço meus pacientes, eu falo, você me manda um feedback, eu não vou ficar, e aí, como é que você tá? E aí, depois de um tempo, né, uma pessoa me falou de um post que ela tinha feito no Facebook, da primeira festa de aniversário que ela fez para ele. Ela nunca tinha feito uma festa de aniversário. Uau. E essa criança, a gente trabalhava com vários profissionais também. Não estou falando que foi só o meu trabalho, é um conjunto de todo mundo. Sim. Mas às vezes teve coisas que a gente limpou, outras coisas fluíram, né? Por isso que é complementar e integrativo, né? Por isso que às vezes abre portas para psicólogo, fontes, começar, né, a procurar várias outras barras, PNL, tudo mais, Theta Healing. E aí, a mãe, depois disso, né, eu fui lá, comentei, porque eu tinha ela, comentei, fiquei muito feliz. Aí ela voltou, eu fiz mais uma sessão nela, não lembro se na criança eu fiz, mas eu sei que a criança foi retirada do professor auxiliar, começou a se desenvolver, brinca com os amigos. Foi um dos casos assim que eu fiquei tão feliz. Eu acompanho eles, eu vejo o quanto essa criança fluiu em várias áreas e teve essa mãe que topou ir no consultório, trabalhou as questões, ela viu o quanto foi importante para ele. Ele veio, depois eu vim e eu vi a diferença depois que eu vim também, porque a gente faz muita diferença quando a gente trata a família toda. Você sabe disso,
né? Total. Uhum. É o ambiente, quando a gente trata a família toda. Então, esse caso, assim, foi incrível. Teve outros também, teve outros que eu atendi, que a criança ficou mais tranquila, coisas que ela não fazia, começou a fazer. Mas eu acho que cada pessoa, a gente tem o nosso limite. Tem coisas que a gente libera num certo momento, depois num outro momento libera mais, porque tudo tem seu tempo também para acontecer, né? Mas essa foi uma das histórias, assim, quando alguém me pergunta, eu me lembro deles, assim. Também já faz muito tempo. Esse menino já cresceu, já tá grandão também. Mas é uma história que eu me lembro, assim, com muita alegria. Muito, assim. muito legal. E se você tivesse que fazer um convite para as pessoas que estão nos assistindo? Ela está passando por qualquer situação. Hoje, no momento, a grande maioria é déficit de atenção, às vezes são problemas financeiros ou problemas de relacionamentos, né? Além desses, qual seria o clique que a pessoa poderia pensar na possibilidade de, ok, eu vou fazer uma sessão de microfisioterapia para saber em que lugar que está? Teria, assim, algo que você pudesse chamar a atenção? Porque eu acho que, às vezes, essas pessoas, a minha percepção é que elas não têm consciência que existem profissionais, metodologias e técnicas do qual poderiam tirar ela daquele lugar. Tudo que você busca, a causa, normalmente, você não consegue encontrar. Tá. Um sintoma que você tem, que você fala assim, melhora, mas daqui a pouco volta. Ou esse sintoma, ou esse comportamento, ou essa questão emocional não melhora. Eu não consigo resolver, eu não consigo ficar em paz com esse relacionamento que eu tô. Quando a pessoa percebe que algo não muda, ou que ela repete muito um padrão, nossa, sempre que acontece isso, daqui a pouco vem e acontece de novo, e acontece de novo. É o gatilho para ela falar assim, Maravilha. eu posso procurar. Então, normalmente, quando a pessoa chega para mim, às vezes a pessoa que fala assim, eu não sei porque eu vim aqui, me falaram que você vai me ajudar a resolver o problema. Ou a pessoa fala assim pra mim, eu já fiz de tudo que você possa imaginar e nada melhor. Eu falo, você tá no lugar certo. Eu falei assim, a gente vai olhar pra sua questão, a gente vai entender o que tá ligado, a gente vai desbloquear, a gente vai ressignificar esse trauma, que é ressignificar mesmo. Dar um novo significado. A gente não vai voltar você, o seu barquinho lá atrás. Eu não vou mudar a sua trajetória. A trajetória é a mesma. O que a gente vai fazer é dar um novo significado para tudo aquilo que você viveu. A memória que ficou, você pode olhar para aquilo e falar assim, nossa, a minha mãe me chamava disso, mas nossa, hoje eu vejo que também era falado isso para ela. Ou naquele momento, ela acreditou que aquilo ia ajudar, né? Aquilo ia, por exemplo, me ajudar a mudar uma forma de enxergar algo, né? Ela achou que aquilo estava me impulsionando, porque dentro das crenças que a minha mãe tinha, aquilo era importante para ela. Então, às vezes, uma fala de uma pessoa pode despertar algo. Então, tudo que você começa a não entender o porquê, não faz sentido com o que eu estou vivendo, porque às vezes a pessoa fala, eu tenho tudo, era para eu estar feliz, mas internamente eu tô triste, nada me satisfaz. Então, às vezes, tem alguma coisa que você não consegue olhar porque realmente você acha que aquela situação que aconteceu lá atrás... Sim. Não, mas aquilo, às vezes, é um despertante para esse sentimento, ou para essa sensação, ou para esse comportamento, ou para esse, às vezes, sintoma físico, essa dor de cabeça que você sente e que você não entende o porquê, que você toma medicamento só alivia, ou às vezes você faz isso, melhora, mas volta. Então, às vezes, a gente precisa ir mais profundo. Por isso que eu tenho diversos profissionais, que a gente trabalha todo mundo em conjunto, um indica para o outro. Por quê? Porque não é uma coisa só. Sim. É o conjunto de todo mundo trabalhando em prol daquele paciente para que ele melhore como um todo. Então, o que eu vejo assim como um convite é tudo que você não consegue entender, achar a causa, que você precisa de ajuda, que você fala assim, já fiz de tudo e não melhorou. Ou às vezes eu não consigo entender o porquê, não faz sentido. É quando a gente precisa entrar com esses toques, com esse teste muscular, ou pegar o seu sintoma e olhar para ele e entender como é que está a sua percepção do que você tem vivido no momento e por causa de alguma memória você não está conseguindo lidar com ela. A pessoa fala, né? Eu não consigo entender, porque assim, eu olho para a situação, me incomoda, todo mundo fala que não é isso, mas para mim é. Por quê? Porque tem uma coisa lá atrás que a gente precisa dar um novo significado para que você consiga mudar a forma de enxergar e seu corpo comece a mudar a resposta biológica. Exato, fantástico. Eu acho que é muito legal a forma como você também trata. Vou me colocar aqui na posição de paciente, né? Sabe o que aconteceu daquela primeira vez que eu fiz, depois eu voltei várias vezes, é que a percepção que me deu é de que o teu profissionalismo e a tua bagagem é tão vasta e você demonstra um interesse genuíno pela questão. E você não olha só de um lado, né?
você mexe com todas as ferramentas que você tem. Então é muito bonito te ver atuando, porque assim, sabe, uma farejadora ou então uma detetive, você vai lá, eu vou achar esse trem aqui. E você sai buscando todas as questões. E isso traz muita segurança para o cliente, para o teu paciente. Aqui, ok. Aqui eu posso relaxar que ela vai dar conta da situação. E a outra legal é que você explica de uma forma bastante clara, né? Olha, isso pode ser isso pode ser aquilo. Nada muito taxativo, mas assim, é mais explorativo. E é legal que a gente sai com a sensação, cara, realmente eu fui muito bem escutado, fui muito bem ouvido e agora esse negócio aqui vai dar a solução. Isso é muito legal, que a gente sai com aquela... Finalmente encontrei alguém aqui Obrigada. que cuidou de mim. Isso é maravilhoso. Eu fico feliz. É espetacular. Eu acho que eu falo pro meu marido, né? Se às vezes eu fico em casa, eles falam assim, você tá precisando trabalhar. Se eu fico um dia em casa, uma tarde, eu falo assim, eu tenho muita energia acumulada. Aí eu volto mais feliz ainda, porque eu acho assim, todos nós temos as nossas dores. Sim. Né? E eu passei por uma dor muito cedo, que foi perder meu pai, né? Aos 14 anos, na véspera, né? Um mês dos meus 15. E eu acho que quando a gente passa por essas dores, sim, essas questões da vida, você muda, você consegue encontrar. Eu sou muito grata, assim, uma amiga minha chamada Giovana, que me apresentou a microfisioterapia, eu falo, seu trabalho que eu trabalho hoje é por causa dela. Porque eu era aquela pessoa, só remédio, tudo mais, eu não... Imagina, eu achava que tudo isso que hoje eu faço, eu dava risada disso no passado. Mas nada como eu precisar disso um dia na minha vida, de falar assim, na síndrome do pânico, não muda com nada. Eu tô tratando com tudo e eu só tô piorando. Eu tô ficando cada vez pior. Ficar uma semana sem falar, desmaiar, né? E dentro de tudo aquilo que eu passei, as pessoas falarem que era frescura, que eu estava querendo chamar atenção, que eu tinha tudo e não sabia agradecer, e não é isso. Então, por isso que quando eu olho para o meu paciente hoje, que ele fala assim, eu tô sentindo isso, mas todo mundo fala que eu não tenho. Eu olho para ele, eu toco na pessoa e falo assim, eu entendo você. A gente vai encontrar, a gente vai entender. Porque lá atrás, quando você espera que alguém vai fazer isso por você, teve muitas pessoas que não fizeram, deram risada, humilharam, falaram um monte de coisa absurda para mim, tentaram me fazer desistir da faculdade, falta de apoio. Então, assim, teve tanta coisa, sabe, que eu me senti tão massacrada, humilhada, coisas que eu passei lá atrás, que hoje a pessoa pode chegar com qualquer coisa. Ela fala para mim, eu tô com dor no dedinho, eu falo, você tá. E a gente vai entender e essa dor vai sair. Porque eu falo assim, a pessoa precisa, assim, ninguém escuta hoje em dia. Às vezes a pessoa deita para mim e fala assim, poxa, eu falei para tal pessoa que eu tô me sentindo assim, ela falou que eu não preciso, que eu tô de alta. Gente, se ela falou que ela tá, a gente tem que entender qual é a percepção e por que ela tá. Sim. Então, isso que me dá, assim, sabe? Eu quero ajudar a pessoa a entender, eu quero ajudar ela a sair daquele buraco, eu quero mostrar para ela que às vezes a dor pode vir daqui, mas tinha um porquê, olha só, tá vendo? Porque você estava enxergando assim, porque aconteceu um negócio lá atrás. Então, que ela se sinta ouvida, né? Por isso que às vezes a pessoa fala, mas em 1 hora você dá conta, 45 minutos, eu falo, é experiência. Eu falo assim, no começo eu demorava mais. Hoje é um pouquinho mais rápido. Mas essa questão de você conseguir escutar, eu acho que todas essas dores que a gente vai trazendo da vida te fazem começar a mudar a forma. Talvez se eu fosse uma pessoa que tivesse um caminho encurtado, não tivesse passado a forma como eu passei, talvez eu olhasse para a pessoa de uma forma diferente, ou talvez nem trabalhasse com o que eu trabalho. Sim, né? Sim. De querer realmente identificar a causa, de querer chegar na raiz, de escutar a pessoa falar, independente do que você falar que você tem para mim, eu acredito em você. Vamos atrás, vamos mudar essa realidade. Eu falo, eu estendo a minha mão. Eu não faço por isso que eu não fico mandando mensagem. Não, eu estendo a minha mão, às vezes eu dou a direção, faça isso, faça aquilo, tem as orientações que eu mando. Eu falo assim, tá aqui. Às vezes a pessoa fala, eu não tô conseguindo. Eu falo, então vamos fazer, vamos por partes. O que você consegue fazer agora? Vamos devagarzinho. Equilíbrio, corpo, mente, espírito, né? Não adianta só trabalhar espírito, não adianta só você orar, não adianta você só buscar uma igreja, não adianta só... Não, você precisa também cuidar do seu corpo físico, você precisa se alimentar bem, Deus te deu esse corpo físico, você precisa se alimentar bem, fazer uma atividade física, dormir bem, você precisa lidar bem com as suas emoções. Então, não adianta só fazer uma coisa só. Você pode orar para Deus, mas você precisa fazer a sua parte cuidando do seu corpo, você precisa trabalhar bem as suas emoções, se você não está conseguindo lidar com elas, procurar ajuda, de buscar ressignificar. Não adianta só trabalhar emoções,
Sim. Eu faço micro, constelação, teta healing, barras de axis, vim aqui com você, mas não tenho conexão nenhuma com Deus, não faço oração, não agradeço a vida, não agradeço a Deus pela vida que eu tenho. Eu também durmo mal, como só porcaria e não faço nenhuma atividade física. Não vai adiantar se trabalhar só as emoções. Assim como não adianta a pessoa que, eu faço atividade física, cuido do corpo, tem horário para dormir, mas não se conecta com Deus, não ora, não vai num local toda vez por semana e também não lida bem com as emoções. Então, se você não tiver esse equilíbrio, você fala assim, se um tá desequilibrado, tá bom, você procura ajuda, mas esses dois estão dando uma sustentação, mas vai procurar ajuda aqui. Procurou ajuda aqui, tá bem aqui, vai cuidar daqui agora, né? Tá bem aqui, só que não tem se conectado com Deus, vai mexer nessa parte. A gente orienta, a gente dá orientação do que a gente vai, né? Por exemplo, eu sou cristã, então às vezes eu falo da minha religião para os meus pacientes, às vezes tem uns pacientes que falam da deles para mim, eu falo, ótimo, continua indo, se é lá que você consegue se conectar com Deus, vai. Às vezes a pessoa gosta de ir no centro espírita, vá no centro espírita. Carla, me conecta dessa forma. Cada um tem a sua, cada um tem o seu canal. Eu tenho o meu, mas às vezes a pessoa, eu vou lá e apresento o meu. Eu falo, olha aqui, mostro para a pessoa. Então, essa coisa de você conseguir equilibrar todos esses campos. Se você consegue, uma hora se um não tá bom, é o que eu falei. Aí você vai organizar ele e os outros dois aqui estão sustentando, né? Mas eu te agradeço muito, fico muito feliz, porque eu amo tratar meus pacientes assim, ouvir esses feedbacks. Obrigada. Maravilha, continua assim que Obrigada. Vai dar sempre certo. E se uma pessoa quiser te encontrar, fazer uma telechamada ou fazer uma medicina à distância ou mesmo um presencial, você atende em Sorocaba e também em São Paulo, é isso? Eu atendo em Sorocaba todos os dias da semana. Eu atendo em São Paulo às quintas-feiras, ali no Itaim Bibi, com meu irmão Alan, que eu amo muito. Nosso Alan me incentiva muito. Já gravei 2 cursos, né, online para a plataforma dele. E só te agradeço. E trabalho ali às quintas-feiras e atendo online também todos os dias da semana. Atualmente eu não atendo mais de final de semana, foi uma coisa que eu me coloquei esse ano, né? Meu marido tá aqui, ele sabe, esse ano eu me coloquei e falei, não, tem que dar dias de semana, família, né? Maridão, as meninas. A gente precisa, né? No começo você vai fazendo. Olha o equilíbrio, depois né? você vai, exatamente. Você tem que ter equilíbrio, né? Tem pessoas que atendem de sábado, mas daí folga um outro dia da semana, eu já não atendo mais. E aí, hoje, né, eu tenho o meu canal do YouTube, que é Carla Talarico com 2 L's, @Carla Talarico tudo junto, e tem meu Instagram, que é @Talarico com 2 L's, Carla tudo junto, e lá tem o link que vai direto pro WhatsApp, para agendamento, para curso, se quiser fazer os cursos online que eu tenho também na plataforma, ou às vezes uma palestra, alguma coisa que a pessoa queira que eu me apresente, é tudo por lá, tem os links todos lá dentro do Linktree. E no caso dos cursos que você está oferecendo online, quais são? Fala só um pouquinho rapidinho, que de repente já estou interessado. Tem um curso que eu fiz que já está na plataforma, vou falar em primeira mão aqui. Tem um curso que eu já fiz que já está na plataforma, que chama Interação Mente e Corpo. Uau, que onde lindo. Eu falo, é lindo. O curso eu fiz assim com todo amor, eu fiz ele em 2021, mas ele é mais atual do que nunca, esse curso. Eu falo sobre estresse, quais são as fases do estresse. Eu falo de nova medicina germânica nesse curso, para você entender se às vezes dentro dos seus sintomas você está passando por um conflito numa fase ativa, ou se o sintoma que você tem, você está só resolvendo, o conflito já passou. Ou se às vezes o conflito vai e volta e você não está conseguindo resolver, é hora de buscar ajuda. Então foi um curso que eu fiz tanto para profissionais da área da saúde, pessoas que trabalham com técnicas integrativas, quanto para pessoas que queiram entender como que o corpo funciona, corpo e mente se relacionam. Então, assim, eu amo. É um curso que eu fiz, assim, que eu sou apaixonada. E ele já tá também, ele tem lá no meu Instagram. Quando você clica no link lá da minha bio, vai direto lá pro curso também. Até fiz um vídeo que eu postei ontem no meu canal do YouTube falando um pouco sobre conceito de saúde. Sobre esse curso também tem o link lá. E tem um que eu não falei dele, coloquei no meu Instagram, mas vou soltar aqui em primeira mão, que é o Somatizando Emoções. Nossa, que forte, que maravilha! É um livro, é um curso maravilhoso. Eu gravei agora ele recentemente, já está na plataforma do meu irmão Alan. Eles colocaram lá e eles me deram o curso, então eu vou oferecer esse curso para as pessoas em máximo aí 10, 15 dias, eu estou subindo, preparando ele bem bonitinho. Aonde eu vou aí eu vou falar. Aí a gente vai falar diretamente dos órgãos, conflito biológico. Aí sim. Aí você vai entender o que é um conflito biológico. Aí esse curso é mais baseado na nova medicina germânica. Legal. Leitura biológica. Todos os cursos são 100% online. Você pode fazer a hora que você quiser. Falo de novo sobre as leis de Hammer. Então explico um pouquinho dos tecidos, o que significa cada tecido, que conflito você está passando. É um conflito de território. Você está vivendo um conflito dentro da sua casa. Lá
lá nesse curso é onde eu vou falar sobre depressão. Então, a gente vai entender um pouquinho dessa visão biológica. Qual é a percepção que eu tô tendo, o que eu não tô conseguindo resolver, que eu preciso mudar a percepção e mudar a resposta biológica. Então, é um dos cursos que em 10, 15 dias ele vai estar disponível. Eu não falei nem no meu Instagram. Que maravilha, que maravilha. Verdade. Então, eu queria agora, para a gente finalizar, já estamos um pouco adiantado o nosso horário, mas antes de tudo, eu queria te agradecer enormemente você ter vindo aqui, ter trazido toda a família maravilhosamente aqui para que a gente pudesse conversar um pouco mais. Mas para você finalizar, que dica, ou que conselho, ou que pensamento, ou uma oração, qualquer coisa que você pudesse fechar com chave de ouro? Nossa. Eu só consigo, nessa fase da minha vida hoje, pensar em Deus. Uau, eu só consigo linda. trazer Deus assim como o centro da nossa vida, hoje em casa. A gente teve um encontro com Jesus muito lindo. Ih, vou chorar. Eu acho que foi em maio de 2022 que eu passei uma das fases mais difíceis da minha vida, assim. E aquilo que eu acabei de falar, a conexão. Eu tô fazendo atividade física, eu tô comendo bem, eu tô trabalhando minhas emoções, eu faço micro, faço constelação, o que tá faltando para mim? E aí, nessa fase mais difícil que eu passei, eu tive um encontro maravilhoso com Jesus através de uma mensagem do Dave Leonardo na internet, chamado Vazio da Alma. Uau, e era realmente como eu me sentia. Eu falava assim, eu tenho tudo, mas o que tá faltando? E era Jesus, faltando na nossa vida, na vida da nossa família. E as meninas falam, mamãe, a gente frequenta, a gente é membro da Lagoinha Alphaville, a gente vai todo domingo para lá. E as meninas falam, mamãe, depois que a gente conheceu Jesus e a Lagoinha, a nossa vida mudou. E a minha vida mudou mesmo. Que coisa linda. Então, assim, se eu tenho uma coisa para falar hoje, se eu tivesse uma dica, assim, eu falo, gente, entrega a sua vida para Jesus, conversa com Deus, louva a Deus, agradece a Deus, porque é o primeiro caminho da sua vida. Se às vezes você já está fazendo tudo, talvez é Deus que te falta, é o que você está precisando nesse momento, porque Deus é tudo, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, se eu pudesse deixar algo assim, conto da minha vida, hoje é Deus, Jesus, Espírito Santo, essa vida entregue, essa conexão hoje com Deus, a oração é o que tem mudado a minha vida. Nossa, que coisa linda, gratidão. Imagina que eu agradeço. É muito legal essa conexão espiritual, acho que ela é fundamental. Em algum momento a gente se desgarra, né? Sim. Acho que aquela questão do profissional, de querer fazer acontecer. Mas a vida te chama. Te chama. E o legal é que a gente volta, né? E aí você equilibra tudo. Aí você começa a equilibrar. E hoje, para mim, Deus, sobre todas as coisas, minha família, mas eu não deixo de me cuidar. Tem momentos que eu faço acupuntura, tem momentos que eu faço a micro mesmo, pelo menos uma vez por ano. Porque daquela coisa, Deus te deu o seu corpo, mas você precisa se cuidar, você precisa lidar, você precisa ressignificar, você precisa dar um novo significado. Mas te agradeço muito de estar aqui hoje, estou muito feliz. Eu Obrigada. Obrigada. Um beijo no seu coração, da família inteira, gratidão por estar Obrigada. aqui. E essas suas meninas são a coisa mais linda do mundo. Que delícia dessas meninas. E eu quero Deus só do céu. realmente te falar que desde o dia que você pisou no meu consultório, assim, eu gostei de você, assim, na hora. E quando você me convidou, assim, foi uma alegria muito grande pro meu coração. E eu quero só pedir para Deus que Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus negócios, que você possa ajudar muito outras pessoas através do seu trabalho, dos podcasts, das pessoas que você vai trazer aqui, que você seja muito abençoado, iluminado, protegido, que você possa continuar fazendo a diferença na vida das pessoas. Que Deus te abençoe imensamente. Nossa, imensamente. agora quem vai chorar sou eu. Que Deus te abençoe Gratidão, imensamente, querida, tá? a todos Obrigada, nós. obrigada. E se você ainda não nos segue, segue a gente aqui, segue a Carla, que a Carla, ó, se ela não resolver seu problema, é porque você não quer resolver seu problema. Obrigada, Um beijo. obrigada. Tchau, até a próxima.